Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Vamos dar continuidade aos nossos estudos e reflexões sobre a codificação kardeciana. A doutrina espírita tem início com a publicação da primeira edição do livro O Livro dos Espíritos. E todo esse manancial de entendimento, de código, de libertação, vem nos auxiliar a compreender o Evangelho. Você pode acessar todos os vídeos desde o início da obra. Basta acessar o blog pessoal do Facebook ou aqui no canal do YouTube, Estudos da Doutrina Espírita, e você tem acesso gratuito. É um curso online gratuito para você. Nós já estamos na terceira parte desta obra, no seu capítulo 11. Vamos dar continuidade da Lei de Justiça, Amor e Caridade. Acompanhe comigo. O tópico é direito de propriedade, roubo. Questão 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então aqui nós temos a resposta dos espíritos acerca dessa propriedade natural de viver. Tirar esse direito de quem quer que seja é contra as leis de Deus, portanto, contra a nossa própria consciência, causando então aí a necessidade de reparo, de retificação. Daí os processos reencarnatórios de expiação, quando assim procedemos. Questão 881. O direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Dá, mas ele deve fazê-lo em família, como abelha, por meio de um trabalho honesto, não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão exemplo de previdência. Então, o instinto nos animais é o código da perfeição divina, pois os animais não têm livre-arbítrio, não têm consciência de Deus, não têm consciência de si mesmos. Então, mesmo assim, seguem as leis de Deus com relação à previdência. Então, a proposta é nos desvencilharmos do egoísmo. Eis o mal para o espírito, uma vez que, quando pensamos na coletividade, entramos na dinâmica do amor de Deus, no exercício do bem e da caridade. Questão 882. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Como disse Deus, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? A resposta extraordinária aos fariseus, mostrando que nós temos que dar conta à administração e gestão à parte material. E temos a visão de espírito construindo o reino de Deus, primeiramente, dentro de cada um de nós. E vem o comentário de Kardec. O que, por meio do trabalho honesto, o homem junta, constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto de trabalhar e de viver. Então, todo esforço que realizamos pelo trabalho, pela conquista material para adquirir aquilo que é necessário para a manutenção e administração do corpo físico, passa a ser conquista de propriedade de cada um de nós, sendo transferido de uns para com os outros descendentes. Eis o exercício para o desapego. 883. É natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente, para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Ou seja, é a mesma pergunta, feita com palavras diferentes, e a mesma resposta, também com palavras diferentes, mas com o mesmo teor, o egoísmo. Fazer por si mesmo, por promoção pessoal, por satisfação exclusiva, sem se colocar no ensejo da ideia de coletividade, é prejuízo em causa própria moralmente.
Subpergunta A. Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de viver a ninguém é pesado? Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aqueles que, ao contrário, juntam pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Então é aquela questão do limite, do necessário e do supérfluo. Adquirir condições materiais exclusivamente por acúmulo, por hobby, por moda, por vontade de ter sem obrigatoriamente a necessidade para usar, é caminho da insaciabilidade, que geram as paixões inferiores, nos colocam escravizados num vício de aquisição de coisas novas. Quantos de nós, às vezes, vai comprar algo que necessita, mas compra só para poder ter a satisfação de ter e desenvolver os hormônios que dão alegria para esvair a mente, para fazer com que haja entretenimento, mas na verdade aquilo não é nem necessário adquirir. Aí está o problema. Qual o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. E vem o comentário de Kardec. Proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejáramos que nos fizessem, a lei de amor e de justiça nos proíbe, ipso facto, a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. E ipso facto, da mesma forma. Então, essa pergunta foi feita também para Chico Xavier. O que realmente nós possuímos? O que é a nossa legítima propriedade? E Chico Xavier respondeu que é tudo aquilo que nós podemos doar de nós mesmos. Então, não é nada material, são as conquistas morais. Questão 885. Será ilimitado o direito de propriedade? É fora de dúvida que tudo o que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, por que imperfeita, consagra muitos direitos convencionais, que a lei de justiça reprova. Então, o que é a vida senão um ensaio de aperfeiçoamento para estabelecer a justiça humana equivalente à divina? Porque assim seremos realmente felizes. É essa a razão por que eles reformam suas leis. Ou seja, as leis humanas estão sempre com a necessidade de serem reformuladas. À medida que o progresso se efetua, e que melhor compreende a justiça, e agora ele está falando da divina, o que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. E o próximo tópico é caridade e amor do próximo. É a questão 886. É uma questão muito famosa na doutrina espírita, cuja resposta é conhecida como BIP. B-I-I-O. Benevolência e indulgência e perdão. Foi quando Kardec fez a pergunta aos espíritos sobre o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Então, B, benevolência para com todos. E indulgência para as imperfeições dos outros. E P, perdão das ofensas. Repare que aqui não há nada material. É tudo moral, que é a caridade mais difícil de se exercer, é a caridade moral. É através da material que nós exercitamos a moral. Ambas devem ser realizadas e são necessárias para auxiliar o próximo. Porém, a moral é um grande desafio e conquista de cada um. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo
é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não nos restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. E aqui cabe uma explicação. Quando Kardec se refere a inferiores, iguais ou superiores, é somente com relação às responsabilidades materiais. Porque nós somos todos iguais perante Deus. Não tem ninguém melhor ou pior. Cada um tem um nível de ocupação, um gênero de provas, que vai colocar no âmbito material com mais responsabilidade, e aí, nesse sentido, é superior, está no comando, com menos comando, e, portanto, mais obediência e também responsabilidade, mas sem comando, inferiores. E iguais na mesma condição. Mas não se refere à moral e nem a nenhuma depreciação espiritual. Apresente uma pessoa rica e todas as atenções e deferências são dispensáveis. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura levar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Então, os mais necessitados vão ser os mais inferiores. Portanto, merecem mais a nossa atenção, a nossa caridade. 887. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais. Inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos. Então, o que é esse amar aos inimigos, né, que Jesus ensina? Os espíritos respondem: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Ninguém vai poder abraçar, conviver, beijar ou elogiar o inimigo. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Então, é não fazer o mal que nós recebemos. Qual o objetivo disso? Nos livrarmos do mal. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca se procurar tomar vingança. Então, desejar fazer o mesmo que nos fazem quando nos fazem o mal é nos tornar mal igual a eles. A vingança é esse cálculo. Então, o amor aos inimigos é fazer o bem a quem nos faz mal, orar por aqueles que nos perseguem. E aí nós nos libertamos do mal. O que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então é dever da sociedade amparar aqueles que estão desprovidos de condições mínimas necessárias. Se eu perguntar, dar-se-á reprovez a esmola? Então, se a esmola pode embrutecer a pessoa, então não é para dar esmola? Eles respondem, não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. Ou seja, dar alguma coisa a alguém para se livrar da pessoa não tem objetivo de caridade. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe e aceitá-lo, mas seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus,
A ostentação tira o mérito ou benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Ou seja, não fazer alarde, nem trombetear, como o Evangelho diz, daquilo que nós estamos ajudando ou pretendendo fazer para ajudar. Pois, dessa forma, ele vos ensinou não tisnardes a caridade com orgulho. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe procurar, sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na reticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e o inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso, ao que vos ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de voltardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Então veja como a educação vai transformar e colocar a pessoa apta a fazer a manutenção das suas próprias necessidades. Sede brandos e benevolentes, para com tudo e o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. É um trecho da comunicação que Kardec acrescentou aqui de São Vicente de Paulo. 889. Não há homens que se veem condenados a mendigar por sua culpa? Sem dúvidas. Mas, se uma boa intenção moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. E o último tópico desse capítulo é o amor materno e filial. É a questão 890. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. No homem persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Então, aqui está o maior exemplo de proximidade do amor do próximo que Jesus mencionou no amor materno. 891. Estando em natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro desde a infância destes? Como se explica essa aversão das mães aos seus rebentos, às crianças? Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, uma expiação. Se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho, noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraço ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação da lei da natureza não ficará impune. E o espírito do filho será compensado pelos obstáculos que haja triunfado. Então, esse é um reencontro de inimigos para restabelecer o amor. 892. Quando os filhos causam desgosto aos pais, não tem este desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os faria objeto em caso contrário? Não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado, e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Demais, esses desgostos são, miúde, a consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Então, assim, nós encerramos
O capítulo 11 da Lei de Justiça, Amor e Caridade do Livro dos Espíritos, mostrando toda essa nossa conexão de esforço de aperfeiçoamento das leis humanas para chegarmos ao exercício da justiça divina em nossas vidas. Quando a exercermos, seremos felizes, aprendendo a amar, a restabelecer a convivência normal em equilíbrio e respeito entre todos, auxiliando uns aos outros. Na Terra, como escola, nós temos espíritos mais avançados e menos avançados. Assim, os mais avançados ajudam os menos, e os iguais procuram manter-se no esforço para elevar sempre. Vamos continuar fortalecidos nesse propósito do amor do Cristo, para que seus mensageiros encontrem em nossos corações a oportunidade de fazer o bem hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo.